como vocês estão? Nós vamos começar a nossa revisão para a nossa prova. A nossa prova será toda sobre o livro 2. Lembrando que a educação física, ela só tem a ficha de atividades. Então, será por ela que nós vamos estudar também. Agora, a tia vai falar com vocês um pouquinho de tudo que nós estudamos. Eu sei que vocês já sabem de cor tudo, né? Então, vamos lá. Esportes de campo e taco. São esportes que precisam ter o quê? Precisam ter um campo e ter um taco. Nós vimos 3 esportes. Nós conhecemos o cricket, o softball e o beisebol. Esses 3 esportes precisam ter o quê? Um lançador e um rebatedor. Lançador é quem lança a bola. Rebatedor é quem rebate a bola. O softball, ele é um beisebol um pouquinho mais tranquilo, com um pouco menos de regras, tá bom? Agora, nós vamos ver uns videozinhos para nós relembrarmos de cada um deles. Então, vamos lá. Enquanto que no Brasil e numa parte do mundo o futebol é o esporte mais popular da Terra, na outra parte do globo, o bets, como é conhecido por aqui, chama-se na verdade cricket e chega a ter 2,5 bilhões de amantes. Mas a pergunta que fica é a seguinte: como jogar cricket? O esporte tem 3 formatos diferentes: o T20, que dura 3 horas, o ODI, que dura 8 horas, e a partida teste, que dura até 5 dias. O campo para a disputa dos jogos tem um formato oval, com um corredor no centro, e de cada lado do corredor há uma casinha, composta por 3 tocos de madeira abaixo e 2 prendedores acima. Cada time possui 11 jogadores e o objetivo do jogo é marcar mais corridas do que o adversário. Há 2 juízes em cada partida, um atrás do arremessador e o outro na lateral. Uma partida de cricket possui 2 entradas. Primeiro um time arremessa e o outro rebate, e depois o time que rebateu passa a arremessar e o outro que arremessava passa a rebater. Um arremessador possui diferentes técnicas de arremessar a bola: lenta, rápida e girando. O rebatedor tem de rebater a bola para o mais longe possível, para poder ir do ponto A ao ponto B no corredor. Fazendo isso, anota-se uma corrida. Se a bola chegar ao perímetro do campo, anota-se automaticamente 4 corridas. E se a bola for além do perímetro, anota-se 6 corridas. No cricket, existem várias maneiras de eliminações: derrubando a casinha, apanhando a bola sem deixá-la cair no chão, se a bola for em direção à casinha e tocar nas pernas, e eliminando uma corrida, quando a bola é tocada na casinha antes que a corrida seja completada. 6 bolas é igual a 1 turno. Em uma partida de um dia internacional, são 50 turnos, ou seja, 300 bolas para cada time. Quando todos os rebatedores forem eliminados ou os turnos acabarem, é a vez da equipe de campo rebater. O maior número de corridas ganha. Bom, se você O softball é uma versão mais leve do beisebol. Soft em inglês significa suave. O softball foi criado em 1887 por membros do Clube Náutico Farragut, de Chicago, nos Estados Unidos. A primeira liga da modalidade foi organizada por bombeiros em Minneapolis em 1900, mas o nome atual só surgiria na década de 1920. A Federação Internacional de Softball foi criada em 1952, com a participação de 20 países. A versão feminina do esporte chegou às Olimpíadas em 1996 em Atlanta, nos Estados Unidos, e permanece até os dias atuais. Assim como no beisebol, o principal objetivo das duas equipes é marcar mais pontos que a adversária.
Os jogos são divididos em 7 innings e cada time é composto por 9 jogadores. O jogo de softball é disputado em um campo com as mesmas características de um jogo de beisebol, com 4 bases no formato de um diamante, mas com dimensões menores. Outra diferença entre o beisebol e o softball é a maneira como é feito o arremesso para a rebatedora. Em vez de ser executado de cima para baixo, o lance deve acontecer de baixo para cima. Além disso, a bola do softball é um pouco maior que a de beisebol. Assim como no beisebol, o softball não é uma modalidade muito difundida no país. Ambas são comandadas pela mesma entidade, Confederação Brasileira de Beisebol e Softball, CBBS. A esperança de evolução, porém, está no Centro de Treinamento de Ibiúna, onde treinam os principais nomes do esporte no país. Até por serem as criadoras da modalidade, as norte-americanas dominam o cenário mundial do softball. Elas venceram todas as edições das modalidades nos Jogos Olímpicos desde 1996. Como tudo funciona? O beisebol é praticado em locais abertos, em um campo com forma de diamante. Nele há 4 bases. O objetivo de um time de beisebol durante o jogo é marcar mais pontos que a equipe adversária. O beisebol foi criado oficialmente em 1839, em Nova York, nos Estados Unidos. O primeiro time de beisebol teria sido o New York Knickerbockers, e as primeiras grandes ligas norte-americanas da modalidade surgiram na década de 1850. Com o passar dos anos, o beisebol cruzou fronteiras e estabeleceu-se em outras nações pelo mundo, e acabou sendo incluído oficialmente no programa dos Jogos Olímpicos em 1992, em Barcelona, na Espanha. Os confrontos do beisebol são divididos em 9 innings. Um inning é dividido em 2 partes. Na primeira, o ataque de um time joga contra a defesa de seu adversário com o objetivo de marcar pontos, o que só acontece quando um corredor chega à 4ª base do campo sem ser eliminado. Esta parte do inning termina apenas no momento em que a defesa consegue eliminar 3 adversários. Depois que a equipe de defesa consegue eliminar 3 oponentes, os 2 times trocam de lado. Aquele que está atacando defende, enquanto o que defendeu passa a atacar. A defesa de um time de beisebol é composta por 9 jogadores. Um arremessador, um catcher, um jogador em cada base, outro que fica entre as bases e mais 3 jardineiros, que cobrem o fundo do campo. Cada um exerce uma função com o objetivo de evitar que o rebatedor da equipe que está atacando marque pontos com as suas corridas pelas 4 bases. O taco de beisebol tem formato cilíndrico e é feito de madeira ou alumínio. A bola do jogo é feita com borracha ou cortiça e precisa ser coberta por 2 tiras de couro branco. O beisebol não é um esporte muito popular no Brasil. Além de não ter muitos praticantes, a modalidade nunca alcançou nenhum resultado expressivo em competições importantes. Depois da oficialização do beisebol como esporte olímpico em 1992, a hegemonia da modalidade passou para as mãos de Cuba. Fora o país latino, somente os Estados Unidos foram campeões dos Jogos em 2000 em Sydney. Como tudo funciona, explica como funciona o beisebol. Vamos ver os exemplos de esportes de campo e taco. Nós só relembramos tudo aquilo que nós já estudamos, fizemos várias fichas de atividade. Agora, nós vamos falar sobre os esportes de invasão. O que são esportes de invasão? Pela palavra, nós já lembramos, invasão, invadir algo. Os esportes de invasão são todos aqueles esportes que nós precisamos invadir o campo adversário e, ao mesmo tempo, temos que cuidar do nosso campo para que o time adversário não faça um gol, não faça uma cesta, tá bom? Agora, nós vamos ver vários videozinhos para nós relembrarmos dos esportes que nós estudamos.
esse jogo sempre acaba passando despercebido. E a promessa da equipe de desenvolvimento é fazer esse jogo superar em tudo o jogo anterior. Ele tem data de lançamento marcada para o dia 25 de agosto de 2017, vai estar disponível para as plataformas PlayStation 4 e Xbox One. Como dissemos ao início, muito reforçadas e, acima de tudo, preparadas para este jogo. Foi uma boa preparação que se fez. Exatamente. Surgem então reforçadas com duas neozelandesas, como falámos anteriormente. Penso que a maior dificuldade no Sporting aqui será a adaptação dos Sevens e dos Tens para o Rabbit 15. Mas tem sido feito um trabalho fantástico e estes minutos iniciais vão dar para... Oi, agora eu vou falar com vocês sobre aquela expressão que nós falamos na aula, o fair play. O que é essa expressão? É quando o jogador ele não pensa só em fazer o gol, só no time dele. Ele também pensa no outro. Um exemplo é quando o jogador no futebol faz um gol com a mão. Normalmente o que acontece? Eles não assumem, né? Eles ficam discutindo entre si ou com o juiz, falando que não fizeram o gol com a mão. Não fiz, não fiz. Quando acontece o fair play, é quando ele mesmo assume, sim, eu fiz. Quando algum jogador do time adversário cai e mesmo assim ele vai lá e ajuda a levantar. Todas essas atitudes são chamadas de fair play. Quando você não pensa só em si, só em ganhar, você também pensa no outro. Você age com honestidade, você segue as regras, você pensa no outro, tá bom? Agora eu vou mostrar pra vocês um videozinho com alguns exemplos de fair play, tá bom? Van de avond. Vertongen wil de bal even terugschieten op Van der Vlag. Die staat iets te ver voor zijn doel en dan scoort Vertongen. Ja, sorry. Is de enige keer dat lukt 9 keer niet. En dit opmerkelijk moment kan. En mag het dan goed maken. Eerlijk van de Amsterdammers, want zo hoort het. Uiteindelijk waren de Amsterdammers wel zo netjes. Robbie Fowler here, and he's round the keeper, Seaman, who goes down. Penalty given, is it? Or not? Well, Fowler is... I thought Fowler...